Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Viaro e junto com o Fábio Catani começamos mais um episódio do Batecast. Sempre um oferecimento de Great Job Comunicação Visual, que vocês encontram no Instagram ou por greatjobcomunicação.com.br. E sempre lembrando que se você quer se lançar na podosfera, quer ter um podcast, mas tem dúvidas de equipamento para usar, onde hospedar, edição de áudio, edição de vídeo, todo tipo de mentoria e assessoria, procurem o pessoal da Escola do Podcast, falem lá com o Edward ou com o Jefferson, que vão passar para vocês toda a melhor assessoria. Nando, tu escuta a gente? Eu escutei o último capítulo, o capítulo é muito bom, né? Mas a entrevista feita com o Tarso Genro, né? Daria um bom debate a parte que ele pegar só a parte, ele tá explicando a composição política, né? Que o Lula estaria montando para sua candidatura, e aí ele fala, né? Que é de centro-esquerda e tal, e ele fala, olha, o Lula não é de esquerda. A gente pode, seria a manchete, né? A manchete do jornal é essa, né? Se nós fizermos cortes assim do programa, do Batcast, a manchete é entre aspas, abre aspas, né? Lula não é de esquerda, afirma Tarso Genro. E depois ele explica, né? Desenvolve um raciocínio. O Tarso é uma figura inteligentíssima, né? É bom sempre de ouvir. Até quando tu discorda das opiniões, tu admira pela capacidade, né, que ele tem de argumentação e dialética, né? Mas eu achei muito boa a entrevista, vocês abordaram temas importantes e me chamou muito a atenção. Eu, como jornalista, né, já fiquei pensando na manchete. Meu Deus, isso aí se vai pra internet. Só esse corte aí dá um bafafá danado. Como nós já estávamos pensando em fazer um canal de cortes, então acho que já tem um corte aí Funciona. que tá bem escolhido. Fábio Catani, meu parceiro. Catani, no dia em que, apesar de mais de 620 mil mortes, o presidente da República lança um dia de luto oficial para a morte de Olavo de Carvalho, eu passo para que tu faça as honras da casa com o nosso convidado, Nando Gross. É tu, Catani. Boa noite, Nando. Uma satisfação imensa te ter aqui. Nando é um cara que puxa, uma admiração muito grande desde que também cheguei. Já te ouvia lá em Nova Prata, depois Bento Gonçalves, e aí vim para Porto Alegre. E o Nando sempre foi uma referência na comunicação, porque ele nunca precisou de verves parnasianas para tornar comum, e de uma maneira muito inteligente e verdadeira, tudo aquilo que ele quis comunicar e que foi também, olha, de maneira múltipla. Música, jornalismo, esportes e sempre com bastante qualidade. Então, temos certeza aqui de um bom papo. E obrigado, justamente, e depois eu quero voltar para a questão política, já tenho algumas coisas para colocar. Só que hoje também eu fui brindado com a Ixota Sheriff, de Eric Clapton, na 101.3, na ABC, no teu programa de esportes, e esse foi um componente que tu quebraste paradigmas, né? Especialmente no âmbito da Rádio Gaúcha. E eu lembro de coisas de eu ouvir na volta do meu trabalho, ouvindo o teu programa, tanto na Gaúcha quanto na Band, e aí fui apresentado para bandas como a Keane, o Jack Black, que até hoje é um cara que eu gosto pra caramba. Então, te deixar falar muito sobre a tua música, tua preparação e principalmente essa quebra de paradigmas nas rádios do Rio Grande do Sul que tu estabelecesse. Sabe, obrigado aí, Catani, pelas palavras. Olha, professor, sabe que eu criei, na verdade eu levei para a Gaúcha um modelo que fez sucesso na Bandeirantes e por isso a Gaúcha me contratou, né? Eu tinha trabalhado na Gaúcha como produtor de 90 a 95 e saí para esse projeto na Bandeirantes. Era um projeto sensacional, né? Porra, meu Deus do céu, se estivesse comigo na reunião ali, fosse gravado, eu ia dizer, porra, sorte grande, era o que todo profissional queria. Então o projeto era bom, mas aí não funcionou porque não vendeu, não deu dinheiro. 6 meses depois eu viajei para fazer a Copa América na Argentina, perdão, no Uruguai. Copa América, aquela que nós jogamos no Atílio Paiva, lá em Ribeira, uma primeira fase, né? Depois decidimos com o Uruguai lá em Montevidéu. E perdemos, inclusive, né? Mas ali eu voltei e estava demitido tudo, né? Não tinha mais, né, o departamento de esportes. Eram mais de 30 pessoas que compunham o departamento de esportes. Era bastante gente. E foi todo mundo demitido.
Tipo, não tinha carteira de trabalho, demitido. Então, essa equipe que hoje está na Bandeirantes, tá? Ninguém é melhor do que ninguém, viu, Catani? Mas há um grupo de heróis que, quando foi demitido da Bandeirantes, não deixou fechar o departamento de esportes. Esse pessoal, inclusive eu poderia citar Mário Lima, Cláudio Cabral, já falecido, Paulo Mesquita, João Garcia, Marco Antônio Pereira, quem mais? Eu não quero esquecer ninguém. O Leonardo Meneghetti, que está lá até hoje, participou de boa parte, também no modelo que nem o nosso, né? Muita gente, né, trabalhou nesse modelo, que era o seguinte: nós que éramos funcionários, fomos demitidos, nós pegamos a nossa rescisão contratual, né, e botamos numa conta e criamos uma espécie de cooperativa informal, nunca foi formalizado como cooperativa, e passamos a alugar o espaço da Bandeirantes para trabalhar. Então nós passamos a pagar para trabalhar. Bom, daí nós tínhamos que vender para pagar e aí remunerar esse grupo todo. Bom, tu imagina, né? Eu vivi situações de ver colegas no pátio lá, ou chegar o oficial de justiça, levar o carro embora no pátio da empresa, né? Eu virei, assim, um cara que eu já recebia cartão de final de ano de felicitações do Serasa e do SPC, eu já estava no RH dos caras, entendeu? Já fazia parte, assim, os caras já me mandavam cartãozinho de Feliz Ano Novo, aquela coisa toda, no dia do aniversário me saudavam. Foi uma situação terrível. Eu pensei em largar tudo, tá? E começar do zero. Eu pedi emprego em muito lugar, né? Alguns me receberam, outros não receberam, mas o fato é que eu não consegui esse emprego, né? E... bom, eu resolvi assim, ó, quando estava no fundo do poço, vou trocar de carreira, vou largar. Eu pensei nesse formato de programa, na Atualidades Esportivas. Eu pensei assim, bom, eu vou tentar como última forma me reinventar, né? Eu era repórter, só repórter, vou tentar ser apresentador, criar um programa diferente, né? Eu sou músico, né? Eu estudei música, eu toco até hoje, eu tenho CDs gravados, né? Eu vou pegar isso e vou juntar. A música sempre teve com o futebol, mas mais aquela na nossa música tradicional, que é o samba, que é lindo, né? Mas essa era a parceria, futebol e samba, né? Não tinha o rock. Por que eu pensei no rock? Porque eu queria fazer um programa com corte rápido, com velocidade. E o rock, ele é meio assim, né? É um filme de ação, ele é o corte do cinema policial, né? Pá, 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 pá. Essa era a ideia. Aquelas introduções que eu adorava, Catani, vieram lá eu ouvi um disco do Pink Floyd, 10 minutos de introdução, a gente ficava curtindo e tal, não cabia ali, entendeu? Já tinha que entrar na hora que a bateria entrava quebrando tudo, então eu tinha essa preocupação, né? De colocar, de dar ritmo e apresentar as bandas. Ao invés de trilhas, apresentei bandas. E mudei a linguagem, porque era locutor. Eu fui produtor do Haroldo Souza, do Marco Antônio, do José Aldo Pinheiro, de vários modelos do Hoje nos Esportes, que eu fui produtor. Eram 10 folhas que a gente escrevia, em 3 vias na máquina de escrever, em folha, e botava aquele papel carbono, produtor, apresentador e operador. E ali estava tudo escrito. Muito boa tarde, estamos começando Hoje nos Esportes aqui na Gaúcha, oferecimento de Batcast, o seu Batcast, o seu podcast preferido, blá, 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 blá. Hora certa, tudo escrito, estava tudo no papel, né? Eram 10 folhas, todos os dias. A gente mudou, a gente passou o conceito de ancoragem assim, como a gente está fazendo. Vamos lá até o Beira-Rio, fulano de tal, o que está acontecendo aí? Bati um papo com ele. E aí no Olímpico, na época, né? O que está rolando? Esse modelo também foi diferente. Então foi uma alteração de linguagem e a colocação da música. Isso me deu tesão de novo de trabalhar, né? Rendeu que a Bandeirantes meio que se recuperasse, a gente se fortaleceu, a Band recontratou boa parte, a gente voltou a ser funcionário da Bandeirantes e se estabilizou o departamento de esportes. E aí eu recebi uma boa proposta da Gaúcha, fui, mas quando eu saí de lá, eu era coordenador de esportes e tinha um departamento de esportes consolidado, ou seja, aquela ameaça de fechamento já tinha definitivamente acabado, né? Então, esse grupo de heróis lá de 95 nunca pode ser esquecido na história da equipe de esportes da Bandeirantes aqui de Porto Alegre. E a tua música, Nando? Perdão, Catani, e a tua música? Isso aí existe ainda dentro de ti? O Nando músico existe ainda? Ou de alguma forma isso aí foi colocado em segundo plano pelas dificuldades que o Brasil apresenta para quem tenta ser músico profissional? Porque, por exemplo, eu não consigo imaginar o Nando hoje, e isso não é um demérito, mas o Nando hoje tocando violão num barzinho de madrugada, sentado violão e voz, porque o Brasil não valoriza a arte, a cultura e muito menos esse tipo de profissional. Como é que tu vive o Nando músico junto com o Nando jornalista e repórter?
O Nando Músico hoje ele não é mais profissional, né? Mas deixar de ser, se eu pudesse depois, até no final, para não atrapalhar, eu vou dar um giro aqui na câmera. Minha mulher vai me matar, né? Ficar mostrando as coisas. Mas na minha parede aqui, ó, são desse lado direito, aqui eles colocam na parede, tá? Tem 4 violões, tá? Aqui, lá tem 2 guitarras e mais 4 violões, e de modelos diferentes, né? Que é o que eu gosto. Ali tem os amplificadores, né? Enfim, eu tô sempre tocando. Eu primeiro achei que ia ser músico. Eu achei que ia ser um popstar, ia fazer sucesso. Eu 20 anos toquei na noite. E como jornalista, para tu conseguir ganhar, assim, razoavelmente para viver, demora muito tempo. Demora muito tempo. Hoje um jovem entra... Se ganhar um piso de jornalista, ele vai ganhar 2.500 e pouco no máximo, né? O de radialista, que hoje as empresas de rádio muito fazem isso, contratam um repórter, ao invés de contratar como repórter, contratam com um locutor entrevistador. Aí bota o cara de radialista. E aí o piso já vai a 1.500 e pouco. Então é baixo, né, para quem fez 4 anos de faculdade, aquela coisa toda, né? Eu conciliei mais de 20 anos música e jornalismo. Cansei de tocar no Opinião até às 5 da manhã, e 9 da manhã estava produzindo o Domingo Sport Show na Rádio Gaúcha. Isso eu fiz durante anos, né, durante muito tempo. Então, a paixão pela música continua. Ela não é profissional hoje, mas sabe, o professor, que eu não me vejo assim. Eu parei de tocar nos barzinhos de noite porque realmente tem toda a razão, é desgastante, né? Daqui a pouco tu fica pensando que o tempo vai passar, tu vai ter que viver, o que vai acontecer contigo, não tem proteção nenhuma, né? O dinheiro é só o suficiente para viver, infelizmente, né? E então eu pensei, bom, ou eu me torno músico de sucesso para ganhar bem, ou eu vou para outra coisa, né? E eu era apaixonado pelo rádio, muito mais do que pelo jornalismo, assim, né? A comunicação, a teoria da comunicação. Quando eu começo a estudar jornalismo, eu me interesso mais pela teoria, né? Passo a pesquisar e a ler bastante sobre isso, né? Mas a minha primeira paixão foi o rádio. Mas no início, professor, eu achei que ia ser músico, achei que ia ser um popstar. Então, quero dizer que ela continua em mim, e eu não descarto de 2022 aí ter um novo trabalho musical. Ninguém ouve mais CD, mas é muito provável que eu lance um também. E só de canções próprias, né? Que eu gosto é disso, é de compor e gravar. E os alto-falantes, hein? Onde é que andam? Ensaiam às vezes, né? É eu, meu primo, tem mais o Duda Godolfin, que é um extraordinário baterista, né? O Duda tá aí, as pessoas estão se virando, né? Cada um tem seu trabalho. O Duda acompanha muita gente também e faz muitas gravações, mas... E o quarto elemento nos alto-falantes, ele varia no momento, né? A gente tem um trio fixo e quando vai fazer show, a gente tem um quarto elemento que ainda, no momento, já foi meu querido amigo Rafael Serra, né? Durante um bom tempo, né? Foi bem legal. Mas essa é uma paixão que não sai, né? O cara não consegue parar. Sabe que eu tenho frequentado, Nando, seguidamente o Gravador Pub. Tá, já fui lá, muito legal. Muito legal. Então, quem sabe daqui a pouco tá lá tu e os alto-falantes também nos brindando. Vai ser legal, até porque na música agora tem finalmente um grosso que ficou famoso, né? Que é o Marcelo, né? Da Cachorro Grande, né? Que agora tá em carreira solo, uma carreira maravilhosa, né? Então, finalmente, na música tem um Marcelo aí que deu certo. Então, vamos aproveitar essa onda do Marcelão aí, né? A gente bota só grosso, né? E lá embaixo, bem pequenininho, Nando, né? Os caras vão achar que é o Marcelo e tô eu lá, né? Olha, Nando, eu queria te dizer uma coisa assim, rapidamente. Tu falou que tu queria ser músico primeiro, popstar, e depois vem a ser radialista, jornalista, etc, etc. Eu tenho uma história diferente pelo seguinte, porque eu queria ser radialista, eu queria ser narrador de futebol. Tá? Eu fiz no máximo, o máximo que eu fiz foi a Landel de Moura, né, que eu fiz e que carrego com muito carinho a formação de locutor, onde o meu professor orientador na Fundação Padre Lando de Moura foi o Sérgio Reis, do Guerrilheiros da Notícia. Pô, inclusive. Sérgio Reis, uma lenda, né? Uma lenda. Eu, quando era adolescente, eu não jogava futebol porque os meus amigos me pagavam refri litrão para eu narrar o jogo, porque o jogo ficava com mais emoção. Né? Claro, não é só por isso. Tá. Porque não jogava nada, né, Catani? Absolutamente nada. Mas depois me descobriram... Para agradar ele, fizeram, não, narra, que tu narra muito bem. Na verdade, não jogava nada, né?
Mas depois me descobriram no gol e aí eu me dei bem no gol. Eles se quebraram comigo porque botavam no gol quem não jogava nada e eu gostei de jogar no gol, né? Mas eu tenho uma situação muito curiosa que com 6 anos de idade, 6 anos, primeira série, estudando Namorada do Vale, em Gravataí, a professora quis, e eu lembro como se fosse hoje, a professora quis acabar com uma discussão na aula, porque tinha 3 meninos dizendo eu sou o super-homem, não é eu que sou o super-homem, não é eu que sou o super-homem. Ela, vamos parar com tudo isso, eu vou organizar. Quem é o super-homem aí? Levanta a mão e escreveu no quadro, fulano é o super-homem. Quem é o Homem-Aranha? Isso aqui. Quem é o Batman? Aquilo ali. E ela ficou encucada porque eu fui o único menino da turma que não falei que queria ser coisa nenhuma. E aí ela me perguntou, Adrianinho, tu não quer ser ninguém? E sabe o que eu disse pra ela, Nando? Que a minha mãe foi chamada na coordenação no dia meu seguinte. Deus. Eu disse pra ela, eu quero ser o Ranzolin. Isso eu falei com 6 anos de idade. Eu quero ser o Ranzolin. Enfim, Bom, mas então tu tinha bom gosto, cara, porque o Ranzolin foi um mestre mesmo. me emocionei com o texto da Cristina É publicado lindo agora, o texto né? da Cristina. Me emocionei mesmo. Eles são a família é muito unida, viu? Eu algumas vezes tive a oportunidade. Eu trabalhei muitos anos com o Ranzolin, né? E até por ter uma boa relação, e eu sou um fã que fiquei amigo do Falcão, que me orgulha muito, né? Mas, então, por frequentar assim, o Falcão também é muito apegado à família, tem um carinho especial pelo sogro, que é o Ranzolin. A Cristina, então, nem se fala, né? O Ricardo também. A família é muito unida. E o Ranzolin, cara, aquilo que outras pessoas, até o Vil Moreto escreveu em cima do texto, era bem verdade. Às vezes tu ia um baú de reivindicações, cara, para a sala do Ranzolin. Tu não conseguia resolver nenhuma delas, porque às vezes era impossível, ele não tinha medo, a gente sabe como é que funciona uma empresa, não dá para ele chegar lá, vai ser isso, né? Não decide sozinho. Mas ele te tratava com um carinho, ele levantava tanto a tua autoestima, era um psiquiatra, entendeu? Tu saía dali reanimado, tu não conseguia o que tu queria, né, naquele momento, mas tu se sentia bem, se sentia fortalecido. Esse era um grande mérito que ele tinha, cara. Ele é um cara, assim, que tinha um talento para lidar com as pessoas, essa coisa de gestão de pessoas, muito antes de tanto grupo, de tanto MBA, né? Que a gente vê hoje de gestão de pessoas. Aí a gente vê o cara lá, MBA, gestão de pessoas, aqui, ali. Daí tu vai ver o cara lidando com as pessoas, é um horror, né? É um horror. Se não fosse o crachá, ninguém respeitaria. Porque ninguém se faz respeitar pelo cargo que ocupa. O cargo que ocupa, tu respeita enquanto tá na frente das pessoas. Tu vira as costas, os caras estão falando mal de ti. Sim. Pessoa respeita quem ela admira, quem ela vê realmente qualidades. Senão não respeita, né? E o Ranzolin tinha isso. O Ranzolin tinha essa qualidade. Ele era respeitado porque ele respeitava muito as pessoas. Então, ele também sempre era tratado assim, com esse respeito. Foi lindo o texto da Cristina. E, pô, parabéns pela tua escolha, cara. Parabéns. Pra mim, a maior cobertura de eleições era do Ranzolin também. Sem sombra de dúvida. Fantástica, né? Fantástica. Catani... A hora que ia anunciar a pesquisa boca de urna do Ibope às 5 da tarde, o que era aquilo? Parava a cidade. Exatamente. Catani, vamos lá, Catani. Que não sou eu a estrela aqui, a estrela é o Nando, né? Então, Nando, já aproveitando a ideia de eleições, e até pelo que tu nos colocaste aí no início, uma das tuas participações marcantes foi naquele show lá no Paço Municipal, na época das diretas já. E eu até quero ler uma coisinha rapidinha aqui, ó. Ressurge a democracia. Vive a nação dias gloriosos, porque souberam unir-se todos os patriotas, independentemente de vinculações políticas, simpatias ou opinião sobre problemas isolados, para salvar o que é essencial: a democracia, a lei e a ordem. Graças à decisão e ao heroísmo das Forças Armadas, que, obedientes a seus chefes, demonstraram a falta de visão dos que tentavam destruir a hierarquia e a disciplina. O Brasil livrou-se do governo irresponsável que insistia em arrastá-lo para rumos contrários à sua vocação e tradições. Logo a seguir, isso é o editorial de O Globo, do início de abril de 1964, em apoio ao golpe civil-militar de 64, e logo a seguir veio o ato institucional número 1, que, dentre outras coisas, dizia que havia necessidade de reconstrução política, econômica e moral do Brasil. Pois bem, em tempos de ditaduras, a censura ela se torna absolutamente explícita, tanto comandada por um civil como Getúlio Vargas, quanto comandada por militares. Só que em tempos de democracia,
A censura é um componente que se torna abjeto, mas que sempre está presente em diversos âmbitos. E eu sei que tu passaste por situações bem complicadas, não apenas agora na tua saída do Grupo Record, como também em outros momentos. Então eu gostaria que tu colocasse algumas coisas, primeiro, antes do episódio Record, que me parece o mais trágico, que tipo de situação tu viveste dentro da comunicação que trouxe esse espectro da censura? Olha só, eu em 1900 e jovem, guri, 18 para 19 anos, né, eu entrando na faculdade de jornalismo e no movimento político, conhecendo todo mundo, né, eu conheci muita gente, né, muita gente, eu nunca tive assim, né, e movimento político sempre tu tem uma identificação com A, com B, com C, tu é muito cobrado por isso, né, e eu naveguei em várias tribos, mas sempre tendo uma posição muito clara contra a ditadura, né? Muito clara. E naquela época era isso que a gente discutia. Eu trabalhei, por exemplo, situação, eu estava colocando assim, tu deve ter ouvido falar no jornal que era o Hora do Povo, né? Uhum. O Hora do Povo, eu tinha um amigo, o Fernando Rosa, que é o cara que faz um movimento musical extraordinário hoje, é o Senhor F, né? Faz um festival, El Mapa de Todos, já veio no Teatro São Pedro algumas vezes aqui, que traz bandas de rock de toda a América do Sul, América Latina, é um grande barato. E a gente tinha uma identificação por Rolling Stones, e política, vamos trabalhar. Era eu e ele a redação do jornal. Cara, era assim, ó, de 2 em 2 semanas, nós tínhamos que trocar de redação por ameaça de bomba, né? Isso nós estamos falando já no início dos anos 80, que não dá nem para comparar com o que aconteceu lá nos anos 70. Mas não nos esqueçamos do Rio Centro também. Sim, não eram ameaças. Exatamente. Essa extrema-direita largava a bomba mesmo. É. Mas assim, ó, depois trabalhando já diretamente, eu tive na origem da formação do Marreta, que é o jornal do Sindicato da Construção, dos Operários da Construção Civil, aqui do Rio Grande do Sul, né, que era o Ricardo Baldino, na época, o Ricardão, que comandava, e eu fui dos primeiros da montagem do Marreta também, eu estava naquela equipe, depois até recebemos uma homenagem lá na Assembleia Legislativa. Né, eu começo em rádio em 85, né, já trabalhando direto com o esporte, né, e assim, ó, sempre existiu, né, regras nas empresas, tá, sobre isso ou sobre aquilo. Todo mundo sabe, a RBS fez autocrítica sobre isso, que logo que o PT assume, e até um pouco antes do PT assumir, o PT era inimigo do órgão de imprensa, foi assim com a Globo, ninguém esquece aquela edição de Lula e Collor no segundo turno, né? Então tinha uma posição. E aqui nós tínhamos uma bancada, por exemplo, pela manhã, né, a Rádio Gaúcha ali era toda ela voltada para um lado só. Não existia muito debate sobre o contraditório, mas pelo menos convidados que falassem ao contrário iam, mas não os comunicadores. Então, ainda me serve um pouco, porque daqui a pouco a gente pode falar de como está hoje, que está bem pior, né? Mas, então tu sabia lidar com essas regras. Daqui a pouco a Gaúcha fez a autocrítica e viu, né? Olha, não dá, e aí mudou. A gente pode achar que fulano puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá, mas houve uma mudança, pelo menos do perfil, na ideia de um perfil, de se identificar com esse ou com aquele lado, né? Tinha, por exemplo, alguns textos, quando o Olívio Dutra era prefeito, isso não foi só na Gaúcha, cara, porque as pessoas, foi só na RBS, não. A Guaíba, eu fiz o Guaíba Correio do Povo Rural nos anos 80, nos anos 90, 1990, logo que fechou esse departamento de esporte da Band. O nome do prefeito Olívio Dutra era o prefeito de Porto Alegre, a gente não dizia o nome dele, não falava e não escrevia nos textos o nome. Era uma maneira de, né, não falar, era uma censura assim, mas que assim, ó, tu tinha que saber lidar, tu tinha lá um grande patrocinador, né, o Grupo Zafari estava envolvido naquela questão das mortadelas e dos frios que estavam vencidos e tal. Como nós vamos lidar com essa situação? Os caras investem tanto aqui. A preocupação da empresa seria a preocupação de qualquer um, né? Então, tentava lidar e tal, né? Mas muito diferente, professor, do que aconteceu e vem acontecendo recentemente, né? Recentemente nós estamos, virou assim aquela ideia de internet, de vamos apostar na segmentação, num lado só, numa ideia só, as pessoas receberem só aquilo que elas querem ouvir, né? Isso dentro da internet, lá vá, né? Agora, os veículos de comunicação começam a fazer isso e aí começa a misturar tudo. Porque qual é a importância do jornalismo nesse mundo
digital todo que está aí, onde todo mundo é comunicador. E é assim mesmo, a comunicação não é exclusividade dos jornalistas, né? Mas o jornalista tem um papel no meio de tudo isso. Apurar fatos, filtrar, informar corretamente. Se o jornalista entra nessa de tenho que ter mais like e passa também, eu vou apostar vou militar para esse ou para aquele lado, faz isso na grande imprensa, que é o que está acontecendo com grandes veículos, aí é complicado. Aí os jornalistas estão desprotegidos, porque é aquela censura econômica que vem do patrão de cima para baixo, que se tu não cumpre, não é só não será publicado, talvez tu vá ser demitido e tu tem família, né? Tu tem compromissos, e aí é a pior censura, cara. O cara se sente desprotegido. Olha, tu não vai publicar essa matéria. Não, tu não vai entrevistar fulano, só ciclano. E tu tem que lidar com isso, né? E aí que eu não sei, eu estou propondo esse debate, né? Nós precisamos de uma proteção para esses jornalistas que estão aí, porque é muita gente a dar pau na imprensa e, na verdade, querem dar pau nos veículos de comunicação, né? Mas tem jornalistas trabalhando lá, ou as pessoas acham que todos os jornalistas do Grupo Record votaram no Bolsonaro e são apaixonados pelo Bolsonaro. Eu diria que na redação, tá, 80% não fecha. Mas os donos resolveram fechar de forma militante, e aí, sabe, tu começa a ter que romper com barreiras éticas, como aconteceu com médicos agora, alguns escândalos que a gente acompanhou, né, sendo obrigados a submeter a tratamentos que eles mesmos sabiam que não funcionava, né? Algumas empresas, tem até documentários sobre isso, mas o jornalista começa a dizer, olha, não faz o teu trabalho, ou começa a ter que inventar denúncia contra alguém que é de interesse, ou tem que estar proibido de divulgar a denúncia contra alguém que também tenha interesse, e para mim essa é a pior censura, porque essa censura política é uma questão que a sociedade tem que resolver. Agora essa é uma questão do capital. E aí eu não sei, estão propondo, já viu? Eu não conheço, honestamente eu não conheço, tá? O texto da regulação da mídia que propõe o Lula, né? Não conheço, mas eu tenho um pouco do medo, acho que até o nome é horroroso, regulação, tá? Não deveria ter esse nome, tá? Mas eu tenho um pouco de medo porque alguns conceitos que eu vejo, tá? O PT defendendo como conceitos de países que são absolutamente opressores em termos de mídia, onde não há nenhuma liberdade de expressão, tá? Eu fico muito preocupado. Quando, por exemplo, o Lula defende prisões do Ortega na Nicarágua sem nenhum processo político, ainda compara com o dele. O processo judicial do Lula foi uma farsa. Todo mundo sabe, o STF já, inclusive, definiu isso. Mas teve um processo. O preso político, que acontece, por exemplo, na Nicarágua, que o Lula defendeu, esses caras vão preso. Eles não têm processo legal nenhum, era como era na ditadura do Brasil, no nosso tempo. Tu estava ali sentado lendo um livro, o cara achou que tu era esquerdista, comunista, te prendia. Mas qual é a denúncia, doutor? Não tem denúncia. Está preso. Não pode defender isso. Então, essa proposta eu não li, mas eu tenho um pouco de medo por quem está propondo. Mas eu acho que a gente precisa de uma proteção para esses jornalistas que estão simplesmente reféns dos interesses dos donos. E esses donos têm um veículo que é concessão pública. E eles têm que prestar satisfação à sociedade. Tu quer pegar algum gancho aí, Catarina, que depois na minha pergunta eu quero mudar de tema com o Nando. Não, vamos continuar nessa, sim. Eu acho que ainda temos algumas coisas bem interessantes, tanto dentro desse episódio, porque tu eras diretor da Rádio Guaíba, não é? Diretor de jornalismo. Ou gerente de jornalismo, era isso. Gerente de jornalismo, é o nome certo. E até se compararam situações diferentes, como, por exemplo, a saída do Mendelski, que se deu por um comentário que eu não chamo nem de infeliz, mas de criminoso. Mas não foi por isso, Catani. O Mendelski pediu demissão, tá? Recebeu uma proposta financeira melhor, tá? O Mendelski tinha um problema pessoal na família e eu tenho uma boa relação com o Mendelski, gosto do Mendelski. Independente de a gente não concordar politicamente, eu jamais demitiria o Rogério Mendelski por não concordar dele. O Mendelski saiu porque quis. Ele recebeu uma proposta melhor da Band e uma cobertura de um plano de saúde, né, onde para ele, naquele momento, para um familiar dele, que não cabe aqui a gente está falando, era fundamental, né? Então foi uma decisão dele. Ele pode ter se incomodado com o que aconteceu lá na Guaíba, realmente. Eu, como gerente, me posicionei contrário àquilo que foi falado. Deixei claro, a Guaíba não aprova, né? A opinião dos comunicadores da Guaíba não é a opinião da empresa, né? Isso eu deixei claro. Mas
virei a página e ele seguiria trabalhando. Ele recebeu uma proposta melhor e foi embora. Essa é ele não foi demitido. Essa é só para repor a verdade aí, Catani. Não, isso é muito bom, até porque isso desmistifica também muito do que circulou nas mídias sociais, inclusive no Twitter, e que criou, inclusive, um senso comum acerca dessa saída. Só para te ter como exemplo, essa versão do Twitter me tirou 20 mil seguidores no Twitter em 10 dias, mais ou menos. 10 dias, mais ou menos. Recebi um massacre. Né? O blog do Previd falou mal até da minha filha, na época devia ter 12, 13 anos, porque a minha filha é mulher, tem 12, 13, tem 16, já é feminista e tal, e tava com uma camisa lute como uma garota, ou não, ela lute como Marielle, uma coisa assim, né? Era uma camisa favorável a Marielle, e tinha sido o rolo do Mendelski. Ela postou na rede social, até ela levou pau, pra te ver que esse negócio de ética em jornalismo tem uns que não sabem por onde é que ela existe. Um parênteses rápido antes do Catani pegar. Eu não acredito que o Previd ainda está na imprensa alternativa, porque eu conheço o Previd da época... Como é que era o nome daquele restaurante na esquina da República com a João Pessoa, que eu ia tomar caldo de madrugada? República com a João Pessoa, Van Gogh? Van Gogh. Ali tá lá ainda o Van Gogh. Tu ia na época que tava amanhecendo, isso aqui que o Van Gogh fazia, Catani, eles fechavam os vidros, era sim, eu tava a cortina toda escura. Eu tava então lá dentro. Era 10 da manhã, tu achava que tava na madruga ainda, tomando uma sopa, era um espetáculo. Isso, eu tava lá dentro com o Previd junto na mesa, inclusive, mas faz muito tempo. Vamos lá, Catani. Sempre tive boa relação com ele, entendeu? Mas não pode. Ele sempre já falou mal de mim 200 vezes e a gente sempre ficou na boa, porque eu acho que é normal, sou uma figura pública, o cara quer falar mal de mim, fala. O Cabeça, né? É o apelido dele na noite. Só que não bota uma criança no meio. Não faça isso. Não tratando assim, ó, essa guria, não faça isso. Não faça isso. Não, aí é muito ruim. Aí é muito ruim. Isso é criminoso. Mas esse episódio, ele serviria apenas de gancho para a gente falar efetivamente da situação que foi a crucial para a tua saída. A crucial para a tua saída do Grupo Record, que foi a censura feita à entrevista do presidente Lula, que estava programada para o Esfera Pública com o Juremir e a Thaline, né? Sim. Então, tu podes contar esse episódio para nós, por favor? Eu acho que tem 2 episódios que definem a minha saída mais, digamos assim, pontualmente, mas não são isolados, né? Foi todo um processo que... né, quem manda hoje na Rádio Guaíba é o diretor-presidente do Correio do Povo, Sidney Costa. Desde o meu tempo que ele estava lá. O diretor da Rádio Guaíba, ele faz o que manda o presidente Sidney Costa, né? A televisão, que aparece, inclusive quando eu saí da Guaíba, quem dá entrevista é o presidente da TV, que nunca botou os pés na Rádio Guaíba, ele não tem nenhuma ingerência. Na outra gestão do presidente Reinaldo Gili e do presidente Fabiano, o presidente da TV tinha gestão na rádio, depois saiu completamente. Ele deu uma entrevista para o Coletiva, uma entrevista que não foi verdadeira, contou o motivo da minha demissão que não foi verdadeiro, né? E o Coletiva não falou comigo, só perguntaram, Nando, tu saísse da Guaíba, fosse demitido? Eu respondi sim. Mais nada. Queres dizer alguma coisa? Não, me perguntasse, eu respondi. Se ela me fizesse mais perguntas, talvez eu respondesse. Se eu quero dizer, não tinha mais nada para dizer. E foi isso, aí aparece Nando Gross é demitido, não sei o quê, e vem toda aquela versão. Aquilo para mim no mercado foi muito ruim, me prejudicou bastante aquilo, né? A Guaíba vendeu em agências, em lugares. Eu tive, por exemplo, uma experiência, eu não quero dar o nome do grupo, porque é um lugar que é um grupo que não tem nada a ver com isso, que eu gosto muito, mas o diretor de marketing desse grupo, que era meu conhecido, né, já cansou de patrocinar programas onde eu estava, ele foi procurado por dois contatos comerciais para vender um projeto onde eu estava envolvido, depois que eu saí da Guaíba. Não. Nando Gross, isso aí é comunista, esquerdista, nós não queremos. Você é um cara de nível. Eu até liguei para ele para saber. E esse trabalho foi feito, e olha, eu conversei com pessoas de agência que foram me dizer, Nando, tu não tem noção do que teus amigos, né, do departamento vieram aqui e disseram de ti, né? Como se eu estivesse transformando a Rádio Guaíba, né, numa rádio esquerdista, coisa assim, quando tudo que eu queria era não deixar passar um trator, né, que era o trator que estava sendo proposto. Nos diziam assim, ó, tu tem que pegar o R7 e ver o que eles estão dizendo sobre política e é aquilo que nós temos que seguir. Eu disse, cara, mas o R7 primeiro que não é referência de site, ninguém se informa pelo R7, só sobre fofoca. Sobre coisa séria, ninguém se informa. Segundo, né, que a Rádio Guaíba é um veículo regional,
ela fala para os gaúchos. Tem coisas que não tem ali no R7, que são nossas, tem as nossas peculiaridades, né? Então foi todo um processo que foi acontecendo, de pedir que os produtores, a cada programa, esfera pública, programa de convidados, mandassem para o diretor os convidados antes para ver se ele aprovava ou não. Aí os produtores ficaram apavorados quando começou e vieram para mim. Eu disse, fala assim, ó, não complica, manda. Se algum for vetado, daí tu fala comigo que eu tento resolver. E assim foi. Até que chegou um momento que foi... o Juremir começou a sofrer diretamente, ele, a produção dele, às vezes ele nem passava para mim, tem coisas que eu fiquei sabendo agora, que ele me contou, de quantos foram vetados, né, para dar entrevista. Mas eu diria assim, ó, que 2 episódios que agora que eu quero pontuar mesmo, tá? A empresa estava em guerra com o prefeito Nelson Marquesan, porque o prefeito tinha feito o óbvio, né, que era deixar as igrejas fechadas naquele momento de pandemia, do auge da pandemia, quando morriam 4.000 pessoas por dia no Brasil. Aí ele, né, aliás, que estado danado nosso, né? Massacraram o homem, tentaram criar um impeachment, e aí assim, ó, começou a se requentar matérias de um ano atrás. Você lembra que um ano antes do Marquesan sair, teve uma tentativa de impeachment que fracassou. Eles pegaram aquelas matérias, começaram a requentar, e os vereadores, porque o Marquesan, coitado, Marquesan é ruim de negócio político, né? Na negociação é terrível. Ele conseguiu sair da prefeitura sem o apoio de um vereador sequer. Não tinha apoio de ninguém. Então era uma barbada para os jornalistas chegar. Quem é que quer falar mal do Marquesan? Quem é que quer pedir o impeachment? Teve um monte de gente que participou dessa fraude, cara, de ficar fazendo matéria, mas não sabiam, coitados. Eram ingênuos. Estavam sendo usados. Aí teve uma reunião onde teria que ter as pautas que a televisão faria contra o Marquesan, deveriam ser colocadas o áudio na rádio e repercutidas no jornal. Não, a Guaíba não participa disso, cara. Nós não vamos participar disso. E não fizemos, cara. Não fizemos, ó. Enquanto eu avisei, enquanto eu estiver aqui, tá? Isso não vai acontecer, tá? A rádio não é tua, claro que não é minha, mas o nome que aparece, gerente de jornalismo, é o meu. Então, quando vocês tirarem o meu nome dali, vocês façam o que quiser. Para tirar, tem que me demitir. Eu deixei claro, tem uma pandemia aí fora, tá? Eu não sou rico, eu vivo do meu trabalho, eu não vou me demitir em meio à pandemia. E não vou deixar fazer isso com o meu nome aqui. Então vocês me tirem. Levou um tempo até que eles conseguiram me tirar, né? Resolveram me tirar, né? Mas, nesse meio tempo, acontece o episódio do Lula. O Lula sai da cadeia, a assessoria do Lula, por nós ter feito a última entrevista antes do Lula ser preso, foi feita pela gente, pela Thaline e pelo Juremir, né, no Esfera Pública. A gente foi até a cidade onde estava o Lula, fizemos a entrevista. Ele queria dar para nós a primeira entrevista ao sair da cadeia, ou seja, ele nos escolheu, cara. Seria uma bomba de entrevista. Não interessa se o cara é contra ou a favor do Lula. O Lula é um fenômeno de comunicação, onde ele vai dar like, dar view, dar audiência, né? O cara fala bem, né? É o Lula, meu. Não interessa se tu gosta ou não. Trabalha com comunicação. O cara vai ser candidato à presidência da República. Tava tudo certo, não existia veto, isso que eu quero deixar claro. Eu não desrespeitei um veto. Se eu tivesse assim, ó, o Lula está vetado, eu não iria marcar a entrevista. Eu não sou irresponsável a esse ponto, né? Eu não marcaria a entrevista. Eu brigaria para quebrar o veto lá dentro. Mas se eu recebesse está vetado, eu não marcaria nada, nem o Juremir, nem a Thaline. A gente marcou a entrevista porque não havia veto. O veto chegou 10 minutos antes. Quando o Juremir já visualizava, ele está ali no Lula pelo Zoom, né? Nós estamos do Meeting ali, né? Estavam pelo Zoom, aquele aplicativo, né? Nós estávamos aprendendo ainda a pandemia, ainda se atualizando com essas coisas todas, né? Lidar com a internet. Já estava tudo certo. E aí é aquela coisa de afastar o gerente, entendeu? O diretor liga para a produtora, é a Pamela, excelente produtora. Eu as outras vezes dei entrevista, eu nunca falei o nome dela, porque eu achei que ela estava na rádio ainda e não queria prejudicá-la. Agora eu sei que ela saiu, não aguentou lá e está trabalhando há pouco. Então a Pamela, uma excelente produtora, o diretor liga para ela dizendo que a entrevista não iria ao ar, e o Sidney, esse que falei que é o diretor-presidente, que é quem manda no grupo, liga para o Juremir para dizer que não vai ao ar. Bom, a Pamela vem até a minha sala, o Juremir me liga e eu tento resolver, e ninguém me atende, ninguém fala comigo, só vem um recado, a entrevista está cancelada. Ponto final. E foi isso, cara. A gente contou a verdade para a assessoria do Lula. Eu acho que eles foram bem dignos e acho que, em respeito ao Juremir, eles não deram publicidade àquele fato, né? Porque ficaria muito ruim para a Rádio Guaíba. A Record
censurar o Lula não seria tão esdrúxulo, seria talvez dentro do esperado. Mas a Rádio Guaíba, né, a rádio da legalidade, com toda a sua tradição, a gente tinha slogan como a rádio da pluralidade, né, fazer aquilo ia destruir com o conceito, né. Então, eu acho até que eles foram dignos, né, até onde deu. Depois vocês viram, vocês acompanham, sabem o que aconteceu. E, Nando, a pluralidade não era só uma figura de linguagem, porque, de fato, a Rádio Guaíba, ela representava essa pluralidade nas entrevistas. Por mais que um âncora ou outro tivesse um posicionamento, e até mesmo Mendels, que fazia isso também, tinha um posicionamento mais à direita, como o Juremir tinha um posicionamento mais à esquerda, mas eles nunca deixaram de trabalhar com a ideia da pluralidade. Essa é a diferença do que a gente chama de jornalismo de opinião, que alguns acham que fazer um programa inteiro militando é jornalismo de opinião, né? Não é. Tem vários programas que dizem que você faz jornalismo de opinião, não fazem. É um jornalismo diferente, é militância, né? Jornalismo de opinião, é o caso que o Juremir estava falando, teu exemplo, o cara sabe a opinião do âncora, não tem problema nenhum, né? O cara sabe a posição dele sobre os fatos, mas ele vai ouvir todo mundo, ele deixa todo mundo se expressar, todo mundo falar, né? Não debocha do outro, ele dá espaço para as pessoas. O que está acontecendo hoje, né? E aonde está acontecendo, né? O programa que começa de manhã, o início da tarde é um absurdo, é uma coisa de outro planeta aquilo, né? É um jornalismo militante, né? Chega a ser até infantil às vezes na argumentação. É aquela coisa de que tá quem pensa diferente de mim é um idiota, é um babaca, né? Sabe? É uma coisa infantil. E o pior de tudo que eu estava falando, quando a gente entra e começa a agir igual a internet. Divulgam fake news com uma naturalidade impressionante. Né? Há 2 dias, no final da semana passada, né, o apresentador do programa não era o titular, era o outro, reserva, né? Não quero dar nomes, mas estava dizendo que esse remédio que agora a Pfizer porque a Pfizer já conseguiu autorização da Anvisa lá dos Estados Unidos para testar o medicamento agora para tratamento da Covid, né? Para o tratamento, já para o cara que pegou, diz que 80% de quem fez o teste não evolui a doença. Pô, que legal, todo mundo comemorando. Imediatamente, qual foi a fake news que ia surgir? Que aquele remédio surgiu, a origem lá na hidroxicloroquina, lá atrás. Pô, surgiu uma fake news que invadiu. Cara, isso foi desmentido em maio. Em maio foi desmentido isso. E tava a Rádio Guaíba, agora, no início da semana passada, falando sobre isso, com a maior naturalidade, como se aquilo fosse uma verdade. Então esse é o problema, né? Quando tu não sabe mais diferenciar. Porque mesmo no início assim da internet, quando tu via que as pessoas se informavam pelo Facebook, pelo Twitter, por isso, tinham aquelas pesquisas, em épocas de acidente, de desastre, de eleição, tu vai ver os sites mais acessados são os de veículos oficiais, mesmo nas redes sociais. O cara vai no veículo oficial, na rede social, o veículo a rede do veículo tal. Se o veículo tal, cara, não tá fazendo a parte dele, quer ser jornalista, quer apurar fatos, né? Quer ir atrás da história certa, aí fudeu, para não dizer outra coisa, aí é o fim, né, cara? Aí é terrível, né? Eu queria pegar o gancho, Nando, e te perguntar se tu viveu a situação que eu vou falar agora e se tu viveu como que foi tratada essa situação, o fato envolvendo Márcia Tiburi e Kim Kataguiri. Sim, eu tava no estúdio. E como é que se explica? Porque eu me assustei, uma filósofa que publica um livro chamado Como Conversar com um Fascista, aí diante de um liberal, ou sei lá como é que pode chamar o MBL, eu já tive o prazer de debater com Kim Kataguiri na Jovem Pan, fui metralhado pelos meus seguidores no Twitter, porque disseram que eu não tenho que falar com esse tipo de gente, e muito menos ir na Jovem Pan, mas eu fui e debati com ele e com o Holiday. Qualquer pessoa que usa a expressão este tipo de gente, essa pessoa está errada. Pode ter certeza. Exatamente. Gente somos todos nós. Né? E qualquer tipo de gente, se está no lado errado, nada impede que ela venha pro lado certo. E como é que Ninguém nasce ruim. Como é que ficou o ambiente da rádio depois daquilo ali? Cara, uns davam risada, né? Outros entenderam assim, ó. Eu respeito o que aconteceu com a Márcia pelo seguinte, porque a Márcia não sabia realmente que o Kim ia estar lá, né? Muito menos eu, que a Márcia ia chegar e o Kim ia estar lá. Ninguém sabe, porque rádio, gente, as pessoas acham que é tudo programado 10 horas antes, né? A Márcia estava convidada, estava agendada. O Kim desembarcou, ele ia dar uma entrevista por telefone e não sei por que cargas d'água ele chegou em Porto Alegre. E aí falou com a produção, não, se tu tá aí, vem pra cá. Em vez de falar por telefone, não se deu conta, entendeu? Não foi uma coisa assim.
Não faltou comunicação. Levou para lá, ele chega, ele tá no mesmo horário que a Márcia. Então a Márcia já tá no estúdio, é muito engraçado. Engraçado, tadinha dela. Engraçado para quem depois, né? Mas ela chega, ele passa por trás dela e chega e dá um beijo, né? Ela dá um beijo sem ver ainda quem era. Ela foi educada, né? Tipo, oi, tudo bom? Deu um beijo. Quando ela vê quem ela... Não! Pelo amor de Deus e tal. E aí foi aquele troço ali, cara, terrível. Eu tentei até falar com ela, mas no máximo que eu fiz foi pedir desculpas e ela me disse, não, eu admiro muito o Juremir, mas eu não debato com esse cara, não sei o que. Então, o que eu acho? Eu acho que a rádio errou, deu errado, foi terrível, tá? Mas eu acho que ela podia ter dado um pau também no Kim Kataguiri na argumentação. Se ela tem até um livro sobre isso, vai lá e dá uma surra no cara, meu. Aproveita a oportunidade. Né? Eu acho, né? Mas eu respeito o fato dela achar o contrário. Ninguém é obrigado a dar entrevista e nem a debater com quem não quer, né? Isso é um fato. A não ser que ele seja candidato a um cargo público. Tipo o seu Sérgio Moro. Vai escolher com quem debater, tem que debater até com uma árvore, Sérgio Moro. Quer ser candidato, a gente tem que saber o que tu pensa. Tem que debater, tem que dar entrevista, tem que ir a tudo que é podcast. Né? Eu acho pelo menos isso. Vocês estão ouvindo o Batecast. Hoje aqui eu e o Catrani estamos recebendo Nando Gross, Luiz Fernando Gross, o que muito nos honra. Sempre por um oferecimento de Great Job Comunicação, que vocês encontram no Instagram ou por greatjobcomunicação.com.br. Catani, toca a ficha que eu quero depois no finalzinho trazer um outro tema com o nosso amigo Nando Gross. Só para controlar pelo nosso compromisso com os nossos ouvintes, nós temos ainda 14 minutos. Nando, então já vou te botar numa bronca vou te fazer o modelo JK, 50 anos em 5. Tá. Nando, tu tá trazendo, trouxeste lá no início a questão do Tarso, trazendo a visão dele de que o Lula nunca foi um homem de esquerda e dentro da concepção da teoria marxista ele nunca assim se posicionou mesmo, mas politicamente já teve determinadas posições. Uma das coisas que nos meus círculos de convívio e debate eu trago é a necessidade de estabelecer sempre a revisão acerca dos negacionismos do campo progressista, dos negacionismos da esquerda, assim como se acusa permanentemente a direita, e especialmente essa extrema-direita translocada, de ser negacionista, mas há muitos negacionismos, como, por exemplo, tratar como democracias espaços políticos e países que se transformaram fundamentalmente insustentados pela força militar e da exclusão de qualquer tipo de diferença. Este, para mim, é o grande negacionismo das forças ditas progressistas, porque nenhum progressista, na minha visão, pode defender qualquer tipo de autoritarismo que limita a participação, a liberdade e a expressão do povo. Esse é um ponto que, para mim, é fundamental. E aí, dentro dessa perspectiva, Leonel de Moura Brizola, ele, que agora completa 100 anos, Leonel de Moura Brizola, em 1998, Leonel de Moura Brizola, depois de todas as divergências e até do episódio do Sapo Barbudo, aceitou ser vice numa chapa com Luiz Inácio Lula da Silva. Isso. E agora nós nos aproximamos de uma eleição onde me parece que, como disse Juca Kfouri, a frente deve ser ampla, mas ampla até doer. Qual a tua posição sobre isso, Nando? Eu acho que o maior erro eu acho que o Lula, ele às vezes não é estrategista, né? E em 2018 ele sabia, não é que seja estrategista, o PT, ele tem uma ideia de... eu votei no Lula, eu votei na Dilma no segundo turno, não votei no primeiro turno, na última eleição eu votei no Ciro, e a quem eu vou votar também agora na próxima eleição. Eu acho que tem erros assim que não me agradam, sabe? Quando ou eu tô no comando ou eu não tô. Falaste agora há pouco, né, a gente citou a questão do Tarso, né, de que o Lula não é de esquerda, mas ao mesmo tempo o Lula, quando era deputado federal lá atrás, e eu acho que foi quando o PT, ele não assina o relatório final, né, da Constituição, ele assina a Constituição, né, mas ele não assina o relatório, o texto final não tem assinatura. E o Lula justifica no parlamento aquilo porque, né, ali ainda, né, não contemplava algo que era fundamental, que era o fim da propriedade privada. Que é algo que hoje o PT nem cogita comentar sobre isso, porque é impensável isso no Brasil, né? Não está isso mais no programa, acho que nunca teve, mas naquela época foi a justificativa para não assinar, né? Então ali eu acho que foi um erro, como acho que foi um erro não votar o Tancredo contra o Maluf,
Tá? Era o que nós queríamos? Não, eu fiquei frustrado. Eu trabalhei um ano, toquei em cima de caminhão, toquei na prefeitura. O falecido e querido André Foster botou um caminhão à disposição de músicos, nós viajamos por tudo que era lugar tocando, fizemos campanha pelas diretas, foi uma frustração geral. Mas, pô, todo mundo sabia que era Maluf e que era o Tancredo. Vamos no menos ruim, entendeu? É aquela coisa. Né? Era o que dava naquele momento. Não tivemos o apoio. Né? São personagens de potes completamente diferentes, de outra prateleira. Né? Aí chega o Plano Real também. Ó, cara, eu vivi a inflação, vocês viveram a inflação. Né? O Plano Real foi um plano, acho que de todos os planos que eu vivi no Brasil, que mais deu certo. Que realmente rompeu com o modelo. Bom, nós temos que seguir em frente agora. O Brasil precisa ver agora modelo econômico e distribuição de renda. Eu estava vendo a pesquisa aí da tendência, né? Nós estamos com 51,6% das pessoas hoje estão incluídas naquilo que se define hoje como classe C e D, que é pessoas que ganham até R$ 2.800, né? Mais da metade da população brasileira. Então nós estamos assim, ó, numa situação onde um país que tem um monte de dinheiro, Brasil é uma potência, tá longe de ser um país pobre, já foi a sexta economia do mundo. Se foi é porque tem potencial para isso, né? E só que as pessoas vivem mal. Então esse modelo tem que ser corrigido. Nós temos que pensar lá em cima. Por que em 13 anos de PT não se taxou imposto de milionários, imposto sobre herança? Por que deixaram para fazer a reforma trabalhista nas mãos do Temer? A reforma da Previdência nas mãos do Temer? Eu teria me aposentado no final do ano passado, não fosse essa reforma trabalhista aí. Mas não é por mim que eu estou falando. A trabalhista não, da Previdência. Mas a trabalhista ralou muita gente. Né? O Temer fez uma lei para radialista, tá? Professor Viari, tu que gosta de que é radialista, né? Homem da narração, tá? Antes tu era narrador esportivo, tu ia fazer locução comercial, tu ganhava um aditamento de 40% para fazer a locução comercial. Aí tu ia fazer uma apresentação de programa, tu recebia 40% de aditamento por uma outra função. O Temer acabou com isso. Hoje o cara ganha 1.500 pila, né? E é só radialista, não tem uma função para fazer tudo. Então, na prática, tu passou a fazer as 10 funções, que antes tu ganhava pelas 10, e ganhar uma só. Essas reformas, cara, tinham que ter sido feitas pela perspectiva do trabalhador. E era só um governo que poderia fazer isso, que foi o PT que teve a oportunidade de fazer. E por que não fez? Né? E 2018, para voltar agora à questão de estratégia, estava na cara, o Lula não seria candidato, cara. Eu acho que é uma injustiça com o Haddad. O Haddad é um professor, um cara sério, não dá para comparar com o Bolsonaro, né, como figura humana e tal, né? Não dá para comparar, só que ele não ganharia eleição, todo mundo sabia. E o Lula não seria candidato. O PT não ganha eleição no Brasil sem o Lula, no momento. Talvez crie um outro ídolo, mas no momento só ganha com o Lula. Sem o Lula não ganha. Né? Então aquele era o momento de isso que tu citaste do Brizola, do Lula botar Ciro e Haddad. Né? Eu ouvi o Pedro Bial um dia, uma história entrevistando o Delfim Neto, e o Delfim disse que participou de uma reunião onde Lula se comprometeu que o PT seria vice do Ciro Gomes. Né? E aí que deu a briga toda, que o Ciro se sentiu traído e tal, né? Não quis manifestar apoio público. Até voltou, né? Tem gente que mente que ele não votou. Não, ele voltou de Paris, apareceu na televisão, as imagens dele chegando, votando no Haddad, né? Mas ele não fez a campanha realmente, ele não participou, ele se sentiu traído. Então acho que naquele momento foi um grande equívoco. Mas nesse momento, cara, como é que eu vou cobrar do PT não ter a cabeça, né? Se as pesquisas todas dão o Lula nessa posição. Aí até é compreensível, né? Não é o meu candidato, acho que não é o melhor caminho nesse momento para o Brasil. Né? Eu acho que quem tem hoje um projeto que tu pode discordar ou não, mas vamos debater, é o Ciro Gomes. Porque todo mundo que tu pergunta alguma coisa de economia chama o posto Ipiranga. Ah, não, o Sérgio Moro não responde uma coisa sobre o projeto de economia. E vem cá, o que muda a vida das pessoas votam pelo bolso. Se a situação financeira está boa, as pessoas estão vivendo bem, o voto é para quem está conseguindo fazer isso. Se está mal, o voto é de mudança. Pessoas não votam só pelo discurso, né? Votam pelo projeto, pelo bolso. E ninguém está debatendo isso. Nós estamos, por enquanto, claro, nós temos uma figura de um louco no poder, né? Então é como assim, abaixo a ditadura. Então agora é fora Bolsonaro. Como se fosse só isso. Fora Bolsonaro. Não, é um baita do início tirar o Bolsonaro. Mas nós precisamos reconstruir o Brasil, né? Não dá, nós temos uma massa de pessoas falidas. Vem cá, 73% de brasileiros no SPC e no Serasa. Como é que nós vamos viver assim, cara? O capitalismo, tu tem que ter crédito. Senão a máquina não anda. Como é que vai ter consumo se está todo mundo engatado no Serasa, no SPC? Tem que corrigir isso.
né? E isso tem que ser debatido, é tudo que eu não vejo no debate. E aí, pode dizer que não está fazendo campanha, não é. É por isso que é escolher meu voto. Eu vejo um cara falando sobre isso, né, que é o Ciro Gomes, por isso que eu não digo, eu vou votar nele. Muito bem, muito bem. Bom, Catani, eu te dei o tempo que tu tinha, tu perguntou pro Nando. Agora eu vou me adonar desse final do programa que faltam 6 minutos, 5 e meio. Vou falar mais curto, eu falo demais. 5 e... Não, tá ótimo. Vai render um monte de corte. Gostei, vou fazer um monte de corte. Eu quero aqui em 6 minutos trazer 2 temas, um só para te agradecer e o outro para que tu fale. Para agradecer, é que em 2018 tu me entrevistaste na Rádio Guaíba sobre os desfiles de escola de samba da Paraíso do Tuiuti, da Mangueira, da Beija-Flor, porque a minha formação ela é toda em história na área da escravidão, da negritude. Eu sou mestre em história com pesquisa da escravidão e por aquele momento ali me acharam um produtor da Band, conversou com o da Guaíba, que falou com um amigo, chegou em mim e eu tive o prazer lá. É assim que funciona. E eu tive o prazer lá de, por telefone, falar contigo sobre o desfile da Paraíso do Tuiuti. Isso aqui é um agradecimento público que para mim foi uma honra. Nando, para fechar com um tema absolutamente fora da pauta, tá. O Catani já tá rindo, tá? O Catani tá rindo. Por quê? Nando, eu tenho um hobby na minha vida. Tá? Certo. Eu tenho um hobby. E o meu hobby chama-se ufologia. Boa. Esse é o meu hobby. Os ufólogos ficam loucos quando eu chamo de hobby. Mas eu digo, tu gosta da Marvel, o outro gosta da DC, eu gosto de ET. Pronto. Cada um com seus gostos, tá? né? Eu tenho o meu hobby, tá? Inclusive o Batcast entrevistou o maior ufólogo do Brasil, Edson Boaventura Júnior. Procura lá nossos episódios lá e escuta lá a entrevista com ele. Eu vou ouvir sim. Tá? Já li alguns textos dele, vou ouvir sim. Tá? Então, ele deu entrevista pra mim, tá no meu canal do YouTube também. Então, Nando, partindo desse meu hobby, eu quero te dizer que, diferentemente do pessoal do bairrista, eu não acho que tu tava drogado, não acho que tu tava bêbado, não acho que tava nada. Conta pra nós o episódio na Ipiranga. Primeiro, tu tem toda a razão, eu não tinha bebido, eu não estava longe de ser drogado. Aliás, eu fui conhecer droga, eu já tinha mais de 20 anos quando eu fui apresentado para isso. Onde eu me criei ali no Botânico, não tinha nem maconha, que é um troço trivial, assim, não tive na minha adolescência, essa coisa assim. Na minha zona, era aquela música dos Racionais, a gente morava num beco sem saída, a rua que não tinha saída, era tomando vinho seco em volta da fogueira. Era o que a gente fazia de noite, era o máximo, né? Aquele vinho que tu tomava, chegava em casa, tua mãe, o que houve, meu filho? Porque tava com a boca toda vermelha, assim, né? Parecia um vampiro, né? Eles vinham horrorosos. Mas olha só, a Ipiranga ali, depois da PUC, não tinha mais nada ali. Pra quem não sabe, ali nos anos 70, a galera fazia racha logo que asfaltaram. Porque não tinha nada, era um descampado, né? A gente tava voltando lá pro Jardim Botânico, né? Eu e meu amigo Antônio Oliveira, parceiro na música Porto Alegre de Quintana, que é a música mais famosa que eu fiz, tá? E foi assim, cara, na época, o ano, se pesquisar na internet, vocês lembram que tinha o Skylab, que tava pra cair. E aí, vai cair o Skylab, vai cair o Skylab. Aí, cara, a gente olhou pro céu, daqui a pouco nós estamos indo, e uma porra começou a cair assim o negócio. Só uma luz vermelha, começou a cair, a gente brincou, o Skylab vai cair. Daqui a pouco aquele negócio que tava caindo, ele fica mais fixo e começa a andar assim, em linha reta. Vem na nossa direção. Quando chegou mais perto, eu disse, Antônio, encosta o carro. O Antônio encostou o carro, né? Eu desci e o troço parou. O meu carro aqui, o nosso carro aqui, uma Brasília, né? Uma Brasília vermelha, bonita, Brasília. Aqui, ó, ele parou, tá? E eu subi no capô do carro, ficava assim, ó, abanando. Pode dizer que eu sou louco, que eu quiser, mas o Antônio estava comigo, então são 2 loucos. Era só vidros brancos, tá? E a gente via sombras, né, das pessoas. Todas as luzes do entorno era assim, ó, uma espécie de um cone, né? Um cone assim, um redondo e umas pernas assim para posar, né? Uma coisa assim, tá? E esse redondo só com luzes vermelhas na volta. Cara, ele ficou um bom tempo parado, a gente observando, ele nos observando, e daqui a pouco ele pegou e saiu assim, não foi subindo, saiu em linha reta, subiu e se foi embora e sumiu. Eu vi a estrutura metálica, todas as coisas assim. Depois eu fui ver, teve matéria no Fantástico, diz que no Brasil inteiro apareceram objetos naquela noite, né? Dava um telefone para quem tinha visto em Porto Alegre que fosse procurar. Eu era muito garoto, não fui procurar ninguém e tal, achei que, né? Eu cheguei em casa, contei pra minha mãe, disse, vai dormir, amanhã a gente conversa. Também não levou muito a sério, sabe? Mas foi isso, cara, aconteceu e eu não tava doido, não tinha bebido nada, a não ser um refrigerante. E o Batcast não vai te chamar de drogado, de bêbado, de nada, em relação...
Agora eu já sei de onde saiu Olídio Volpato. Eu não sei. Catani, é contigo as honras aí finais. Nando Gross, que honra, que programa, que entrevista, que comunicador. Cara, muito, 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 muito obrigado. Eu que agradeço vocês, pô, entrevistar pessoas tão inteligentes assim é realmente muito legal, muito legal. Fiquei muito feliz, foi um papo assim, ó, passou voando, né? 1 hora passou voando, muito legal. Obrigado aí pelo convite, né? E sei lá, né? Eu quero muito sucesso, quero o Batcast aí estourando, porque a gente precisa de boas pessoas assim com cultura, com nível, né? Pra gente conversar, falar. Eu acho que esse é um espaço muito legal, né, que a gente está criando aí e só precisa crescer. Obrigado pela lembrança aí. Muito obrigado, Nando. Nós vamos ter na sequência, nos próximos episódios ainda, Cláudio Brito, Juremir Machado e Guga Noblar. Nós começamos com o peso da notícia de um luto pela morte de um guru e terminamos no ano que completa 26 anos do caso Varginha, com um episódio de avistamento ufológico de Luiz Fernando Gross. Eu sou o professor Adriano Viaro e esse foi mais um Batcast. Tchau, tchau!